Uma das piores coisas para os relacionamentos é o ciúme. Eu costumo dizer que o ciúme é algo diabólico, porque o diabo sabe como encontrar no coração do ciumento um ambiente favorável para semear a semente do ciúme e envolver as pessoas que estão naquela relação, seja ela relação conjugal, seja ela relação social, seja qual for, mas envolver as pessoas que estão naquela relação em algumas circunstâncias que vai fazer com que a semente do ciúme germine e frutifique no coração do ciumento. O ciúme é algo tão diabólico, tão demoníaco, que destrói qualquer tipo de relação. E o ciumento acha-se sempre no direito de ter ciúme, uma vez que aquela pessoa se relaciona com ela, ou com ele, né? Falei do ciumento, mas nós precisamos pedir a Deus que blinde o nosso coração, que guarde o nosso coração do ciúme, para que nós tenhamos amizades saudáveis e relações saudáveis. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e mais uma vez estamos juntos aqui nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025 e na lição de hoje, ou na aula de hoje, estudaremos a lição de número 5, do dia 4 de maio de 2025. O título da nossa lição é Davi, provado pelo ciúme. Queridos, quando pessoas com as quais nós nos relacionamos são ciumentas, isso realmente nos prova. Isso é algo difícil, complicado, desafiador. E nós precisamos de muita graça de Deus, nós precisamos de muita paciência, precisamos de muito cuidado e de muito tato para lidar com pessoas ciumentas. O texto principal da nossa lição nos diz o seguinte: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Salmo de número 25 e o versículo 21. Se nós formos guardados pela sinceridade, pela retidão, formos guardados por Deus, primeiro que o nosso coração vai estar blindado para não sermos ciumentos. E segundo, que nós também estaremos protegidos contra relações ciumentas, sejam elas de amizade, sejam elas relações afetivas. Nós precisamos realmente conversar com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Precisamos também ter atitudes que tranquilizem essas pessoas, principalmente no caso de cônjuges, no caso de namorado, porque às vezes também o cônjuge, o namorado reclama: minha namorada é muito ciumenta, meu namorado é muito ciumento, mas as atitudes dele também geram esse ciúme. Então eu também preciso olhar. Mas se eu não quero uma esposa ciumenta, eu preciso olhar também para as minhas atitudes, para que as minhas atitudes não despertem o ciúme dela. Agora, tem pessoas que mesmo você se policiando e fazendo de tudo para que as suas atitudes não despertem o ciúme delas, elas vão ser ciumentas a si mesmas. Aí é muita oração. Queridos, o resumo da lição nos diz o seguinte: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e íntegro. Esse negócio do ciúme ele é tão interessante que às vezes as pessoas que têm ciúme, eu falo assim, elas não têm nem razão de ter ciúme. Olha para essa história que é o pano de fundo da lição de hoje, de tudo que vamos aprender. Saul começou a ter ciúme de Davi. Quem era Davi? Filho de Jessé, um menino simples, jovem, sem fama, que apareceu e realmente começou a lutar as batalhas e vencer. Mas Saul era o rei, minha gente. Saul era o rei. Para que ter ciúme de um menino daquele? Para que ter ciúme se ele era o rei? Agora, uma resposta é possível a esta pergunta que eu acabei de fazer. Saul já não tinha mais algo que Davi tinha.
Saul tinha trono, Davi não tinha. Saul tinha súditos, Davi não tinha. Saul tinha fama, Davi não tinha. Saul tinha exército, Davi não tinha. Mas tem uma coisa que Davi tinha e Saul não tinha. Davi tinha unção e Saul já tinha perdido a unção. Só que quando nós vemos esse tipo de coisa, eu olho para o meu irmão e vejo nele alguma coisa que eu não tenho em Deus. Então eu tenho que entender que nós servimos ao mesmo Deus. É possível que eu tenha aquilo que ele tem em Deus, porque Deus tem para a minha vida também a unção que ele reservou para aqueles que estão ao meu lado. Então nós precisamos pedir a Deus que nos guarde do ciúme, proteja o nosso coração, proteja a nossa vida e precisamos entender que nós temos o nosso valor. Cada um de nós temos o nosso valor. Cada um de nós temos a nossa relação com Deus e Deus quer uma relação de intimidade com cada um de nós. O texto bíblico da nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao versículo 16. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, ou dezenas de milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Olhe onde a cabeça de Saul vai. Ele está olhando para o menino. Gente, outra coisa que eu falo é o seguinte, e aqui é muito importante, principalmente para líder de jovens. Você que é professor ou líder de jovens. Nós chegamos numa idade, eu hoje cheguei numa idade que eu prefiro ver os meus alunos pregarem, por exemplo, do que eu pregar. Eu sou apaixonado com a pregação. Eu prego há 33 anos. Mas cheguei numa idade agora que eu quero formar discípulos, que eu quero ver pessoas, promover pessoas, fazer com que os meus alunos se destaquem. Nós precisamos chegar nesse ponto. Saul era o rei. Davi estava se destacando, mas ele era o rei. Qual o problema de deixar o menino ter o seu momento, de deixar o menino se destacar? Meus irmãos, pastores, líderes, qual o problema de deixar as pessoas se destacarem? Qual o problema? Mas eu sou pastor da igreja, eu pastoreio. E eu vou continuar sendo pastor da igreja. Mas eu quero que as pessoas que estão sob a minha responsabilidade se destaquem. Eu quero ser instrumento de Deus para a vida destas pessoas. Vamos seguir aqui o texto. Eu não podia deixar de fazer essa interferência, mas vamos lá. E desde aquele dia em diante, versículo 9, Saul tinha Davi em suspeita. Saul tinha Davi em suspeita. Davi continuava sendo a mesma pessoa, mas Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Olha só, Saul já estava rejeitado por Deus como rei e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi. Deus do céu, o rei está temendo o menino. Por quê? E por que ele temia? Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. Ou seja, ele tirou Davi do palácio e falou: vou colocá-lo por chefe de 1000, que eles vão matá-lo rapidinho. Rapidinho, Davi na frente da batalha será morto. Só que, como dizem em Minas Gerais, o tiro saiu pela culatra. Ele colocou Davi, Davi venceu as batalhas, porque eram guerras do Senhor, e se destacou mais ainda. Versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós aprendemos sobre um rei que serviu o povo de Deus. Um rei, um homem segundo o coração de Deus, e um rei que serviu o povo de Deus. O próprio Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração. E aqui, meus amigos, não adianta. Não adianta.
Não adianta ter ciúme, não adianta levantar conversa, não adianta. Quem Deus escolheu, escolhido está. Basta tão somente a pessoa, você que é escolhido por Deus, andar em sinceridade, como diz o texto aqui, se conduzir em prudência em todos os seus caminhos, que o Senhor também será com você. Primeiro ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. O ciúme de Saul. Primeiro parágrafo, um rei ciumento. É engraçado de ler isso aqui. Um rei ciumento. O camarada é rei, ele tem ciúme de quê? Ele é o soberano da nação, ele é o que manda e os outros obedecem. Ele tem ciúme de quê? É claro, o Senhor era com Davi. O ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. Pastor Marcos Tedesco, ele ainda nos diz o seguinte, ó. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Queridos, eu gosto sempre de dizer isso quando vem à minha mente e quando tenho oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Heber Gonçalves, lá de Governador Valadares, presidente da Igreja Assembleia de Deus dos Vales. Ele é o presidente dessa igreja hoje. O pastor Heber foi o meu professor de escola dominical há 33 anos atrás. Ele, jovem, e eu, um adolescente, que participava da classe dos jovens, eu tinha 16 anos de idade. E o Heber é alguns anos mais velho do que eu, então ele já era um jovem, já era um adulto, né? Saindo da juventude para a fase adulta. E ele me colocou para lecionar. E depois ele fez com que eu assumisse a classe que ele lecionava. E eu vejo pessoas que às vezes dão uma oportunidade para um jovem, para uma pessoa mais nova na igreja, e a pessoa começa a destacar e dizer, daqui a pouco o povo está gostando mais desse menino do que de mim. Irmão, deixa disso. Vamos deixar as pessoas fazerem o que Deus as chamou para fazer. Como é bom quando nós somos instrumentos de Deus para levar as pessoas, conduzir as pessoas que estão sob a nossa liderança aos lugares onde Deus as quer colocar. Pronto, gente, é só isso. Duas coisas eu quero dizer nesse ponto aqui. Primeiro, a vitória de Davi abençoou o próprio rei, mas o ciúme o impediu de entender isso. Davi está guerreando, está vencendo as guerras e o rei Saul está sendo abençoado. O rei Saul está levando a fama. Quem está vencendo é Israel, é o reino dele. Mas o ciúme dele, o ciúme cega tanto que o impediu de ver isto. Outra coisa que eu escrevi aqui para não esquecer. O ciúme e a inveja é o grito de uma alma vazia, longe de Deus, resultante de alguém que já não vive mais o seu propósito, nem a vontade de Deus. Se a alma de Saul não estivesse vazia, se Saul estivesse vivendo o seu propósito, se Saul estivesse vivendo a vontade de Deus e entendendo que Davi também estava vivendo o seu propósito e a vontade de Deus, ele não teria ciúme, ele não teria inveja e as coisas teriam transcorrido tudo normalmente, cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Mas o ciúme e a inveja é resultado dessa alma vazia, distante de Deus, de pessoas que não cumprem mais o seu propósito e estão longe da vontade de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Pastor Marcos Tedesco nos diz o seguinte: o ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. Toda vez que o ciúme tentar surgir no seu coração, vá para o centro da vontade de Deus. Porque o ciúme nos ameaça. Nós precisamos vigiar o nosso coração.
Pastor Marcos Tedesco, nesse segundo parágrafo do primeiro ponto, continua. Se negligenciarmos o problema do ciúme, permitiremos uma série de dificuldades como a abertura a outros pecados, a ira violenta, o rancor e a falta de sensibilidade para as questões espirituais. Queridos, não sei se você já ouviu falar a fábula da galinha e do passarinho. A fábula da galinha e do passarinho. É uma fábula, mas a história fala que o passarinho caiu da árvore, quebrou a asinha e a galinha pegou o passarinho, cuidou dele, cuidou da asinha dele e protegeu ele debaixo das suas asas junto com os pintinhos. O passarinho melhorou e começou a voar e dava cambalhotas no ar, fazia acrobacias. Eu sempre travo a língua. Acrobacias no ar. E a galinha ficou olhando o passarinho e fechou a cara para ele. Aí o passarinho foi conversar com a dona galinha. Falou, dona galinha, o que está acontecendo? A senhora virou a cara para mim. A senhora virou a cara para mim. Não, não é nada, não, passarinho. É assim, a senhora virou a cara para mim, a senhora não está conversando mais comigo. Ah, tá bom, passarinho, então eu vou te falar o que aconteceu. Eu cuidei de você, você me deve a sua vida. Se eu não tivesse curado as suas asas, você estaria morto agora. Agora você fica voando, fazendo cambalhotas, acrobacias no ar, virando aí e me fazendo inveja. E ele falou, ô, dona galinha, não é isso. Quando eu dou essas cambalhotas no ar, faço essas acrobacias, eu estou tão somente sendo passarinho. Deus me fez para ser passarinho. Eu sou muito grato à senhora. Mas olha só, a senhora não pode voar como eu voo, mas se eu quiser juntar os meus filhotes debaixo das minhas asas, eu não posso. Então, dona galinha, Deus te chamou para ser galinha e Deus me chamou para ser passarinho. Eu não quero dizer aqui que Deus chamou ninguém para ser galinha. Mas, queridos, vamos nos contentar em ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus chamou Saul para ser rei. Ele também foi um grande guerreiro. Ele também teve grandes vitórias. Agora era a vez de Davi. Então, ó, aplausos para Davi. Vai lá, meu filho, vai lá, porque nós estamos vencendo. Agora é a vez de Deus te usar. Meu querido, jovem, na hora que chega o momento de Deus te usar, eu quero ver Deus te usar. E eu vou ficar sentadinho dando glória a Deus. Agora, uma coisa é certa. Nós não nos assentaremos, a nossa geração. Eu prometi isso ao Senhor. A minha geração, na minha geração, não me assentarei enquanto Deus não levantar a próxima geração. Eu quero que Deus me ajude a preparar o meu substituto. Em nome de Jesus, eu quero que Deus faça isso. Anotei aqui uma coisa nesse segundo parágrafo do primeiro ponto. Duas coisas. Nosso coração deve ser vigiado, eu falei, e somos humanos. Todos nós. Ah, mas eu não tenho ciúme. Cuidado, cuidado. Todos nós somos humanos. Aprendi com o pastor Edson Gonçalves, pastor do nosso ministério, que está pastoreando hoje os meus filhos lá na Bolívia. O homem se envaidece sem perceber. O nosso coração é enganoso e perverso. Vigie o seu coração para que o ciúme não tome conta de você. Segundo ponto da nossa lição. Um homem com princípios. Primeiro parágrafo, Saul, o escolhido de Deus. O pastor Marcos Tedesco vai nos dizer o seguinte, o texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus. Eu sempre ensinei isso aqui. Glória a Deus pela vida do senhor, pastor Marcos Tedesco. Saul foi o rei escolhido por Deus. Ungido por Samuel, foi cheio do Espírito de Deus, chegando a profetizar. Saul, meus queridos, ele só se afastou. Ele se desviou da vontade de Deus, mas ele foi escolhido por Deus. Eu vejo pessoas dizendo, Davi é o rei escolhido por Deus e Saul o rei escolhido pelo povo. Não, o povo pediu o rei, mas Deus falou com Samuel, amanhã, por estas horas, vai aparecer um rapaz na sua porta, unge, porque eu tenho escolhido como príncipe sobre o meu povo. Ser escolhido por Deus, continua o pastor Marcos Tedesco, é uma grande honra, mas esse fato não garante êxito ao longo da caminhada. Ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas é preciso continuar no centro da vontade de Deus, se realmente queremos ter êxito em tudo o que fazemos. Segundo parágrafo do segundo ponto, um reinado de grandes feitos. Mudando de página, Saul realmente teve grandes feitos. Porém, não basta ser escolhido, é preciso ser conduzido pelo Senhor.
E nesse quesito, o rei Saul foi reprovado. Saul, que começou bem seu reinado, foi afastando-se de Deus, usurpando posições que não eram suas. Eu gosto de dizer, vou repetir aqui uma frase do pastor Jander Magalhães. Não sei se ele copiou de outro, mas eu estou copiando dele. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Gente, começar bem, geralmente todo mundo começa. Muita gente começa bem, mas é preciso terminar bem. O Senhor disse a Daniel, e tu, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Davi, um homem de princípios. Pastor Marcos nos diz, Davi era diferente. Saul, ciumento, não tinha princípios, mas Davi era diferente. Davi era diferente, paciente, temente e fiel ao Senhor. E quem é temente e fiel ao Senhor é temente e fiel aos homens também, aos líderes que tem, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reino. Um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul e sempre se manteve firme em seus princípios, agindo com muita inteligência emocional, um fator determinante em um tempo de tamanhas adversidades. Na terapia, uma das coisas que a gente mais fala é o seguinte: não deixe a outra pessoa mudar quem você é. Não deixe os outros mudarem quem você é. E foi isso que aconteceu com Davi. Saul não conseguiu mudar quem Davi era. Davi era fiel. Davi sabia, Deus colocou Saul no trono. Só Deus tira Saul do trono. Ele já sabia que ia reinar no lugar de Saul. E durante 20 anos, Saul reinou rejeitado por Deus 20 anos. E Saul e Davi esperou cerca de 20 anos para assentar-se no trono. Ele não matou Saul, dizendo, não, Deus já me preparou para este tempo. Eu vou assumir o lugar dele, vou matar esse miserável. Não, ele esperou o tempo de Deus para a sua vida. Que nós aprendamos isso e apliquemos isto em nossa vida e em nosso coração. Terceiro ponto da nossa lição. Integridade à prova de ciúmes. O que é algo íntegro? É algo inteiro, sem faltar pedaços, sem manchas. E a integridade de Davi era a prova de ciúmes. Primeiro parágrafo, a lógica humana. Primeiro parágrafo, a lógica humana. Pastor Marcos Tedesco nos diz o seguinte, a lógica humana defende autopromoção e prevalência da força humana e da imagem vigorosa, da maioria numérica, do direito aos prazeres, direito à vingança, direito à riqueza, aos privilégios e ao domínio sobre o próximo. Queridos, a lógica humana é diabólica. É engraçado, né, falar que a lógica humana ela é diabólica, mas porque essa lógica humana é alicerçada em um princípio demoníaco, em um princípio diabólico. Nós não podemos seguir a lógica humana. E deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade no coração. Não é fácil andar na contramão de direção do mundo. Não é fácil nadar contra a correnteza. Não é fácil fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo que todo mundo faz. Não é fácil, mas é uma escolha. Porém, nós não podemos trair a nossa consciência. Precisamos ser fiéis a Deus e agir não na lógica do mundo, mas na lógica de Deus. Queridos, se a lógica de Deus for a mola mestra da nossa vida, nós vamos realmente continuar na direção de Deus e vamos alcançar o que é o desejo de Deus para o nosso coração. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o homem dirigido por Deus. Pastor Marcos Tedesco nos diz o seguinte, olha, vivemos na contramão da triste realidade encontrada em nossos dias. Vivemos na contramão do mundo. Porque o mundo está na contramão de Deus. Então, se nós vivemos para Deus, nós vivemos na contramão do mundo. E vou te falar uma realidade, na contramão de muitas coisas que acontecem no movimento evangélico. Na mídia evangélica, na mídia gospel, nessa mídia artística evangélica,
nós precisamos fazer esta escolha. Por mais que a gente tenha que renunciar a alguma coisa, nós precisamos fazer esta escolha. Pastor Marcos Tedesco continua nos dizendo que a forma como vivemos não faz sentido para os que são do mundo, mas reflete uma luz que a seu tempo pode promover uma verdadeira transformação para os que ainda não creem. Deus nos chamou para ser diferentes. Deus nos chamou para viver em tempos de crise, porém, da forma que Ele quer, dentro da vontade dEle. Não podemos trair a nossa consciência. Você tem consciência cristã verdadeira? Você sabe o que é estar no centro da vontade de Deus? Então, querido, não traia a tua consciência. Esteja onde Deus te quer, do jeito de Deus, no momento de Deus, dentro da vontade de Deus. Deus te abençoe de forma poderosa. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.